Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, meus queridos companheiros de viagem através das páginas da Bíblia. Eu sou o Fábio e estou de volta para a gente continuar fazendo uma das melhores coisas dessa vida, que é debruçar sobre o texto da Palavra de Deus, procurar entender, compreender melhor a vontade do Senhor para as nossas vidas. A Bíblia é a Palavra de Deus, poderosa para transformar o nosso coraçãozinho, deixar ele bem quentinho para enfrentar as agruras e as dificuldades da vida, que são muitas, né? Diariamente no nosso caminho. Mas você pode, fazendo oração sincera, pedir ajuda a Deus e preencher a sua mente com outras coisas, senão só negatividade, só problema, só preocupação. Preencher a mente com as promessas de Deus. Romanos capítulo 6, parte 3, hoje episódio de número 960, 12ª temporada. Encerramos o capítulo 6 hoje e o próximo será o capítulo 7. Temos todos os outros capítulos anteriores do livro de Romanos e nessa 12ª temporada, onde estamos vendo Romanos capítulo por capítulo. Nas outras temporadas nós temos outros 11 livros da Bíblia, sempre seguindo uma sequência textual. O Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. O livro de Josué também. E no Novo Testamento, os 4 evangelhos, Atos dos Apóstolos. Escute, aprenda. A uma distância de um toque no seu celular, não cobramos nada, não vivemos de renda monetizada pela palavra de Deus, não, graças a Deus Ele tem cuidado de nós. E o que fazemos aqui é trazer para você a palavra dEle em todo o seu texto e contexto, tá bom? Sem interesses escusos e segundas intenções. Servos a obedecer, Romanos capítulo 6, versículo 15 ao 23. Leia lá, vem para cá, para você entender a palavra de Deus. Veja, uma diferença sutil, porém reveladora, entre a pergunta do versículo 15 e aquela com a qual o capítulo se inicia. Ela é: permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Perguntou o apóstolo. E ele havia descartado tal pensamento ao apresentar a nova vida do crente como uma vida consagrada a Deus por meio de Cristo. Nos versículos 12 ao 14, ele também insistiu no cumprimento constante da promessa. Mas agora ele levanta outra questão mais sutil. Não permaneceremos no pecado, mas pecaremos repetidamente como bem entendermos, presumindo que o perdão de um Deus misericordioso é facilmente obtido? Ai de nós! Como essa pergunta se insinua na consciência cristã? Como facilmente justificamos nossa negligência com pensamentos sobre a misericórdia restauradora de Deus? Mas estamos gravemente enganados se pensamos que podemos brincar com o pecado e a obediência. Temos o temível poder de escolher nosso mestre, mas ele é o mestre, e nossa escolha, em qualquer caso, nos compromete com um caminho e com uma consequência. O trem pode ser desviado para esta linha ou aquela, mas a linha deve ser seguida. E os destinos são tão distantes quanto os polos. Vejamos estes 3 conceitos: uma escolha, um rumo, uma consequência. Uma escolha. A vontade do homem não é uma balança morta, determinada por pessoas, é algo vivo. E a menos que sua peculiaridade vital seja levada em conta, todos os cálculos estarão errados.
É verdade que, se conhecermos as causas, nós podemos prever o resultado. E certos mestres disseram: estas são as causas, a própria natureza suscetível do homem e as diversas influências que atuam sobre ela. Portanto, dado o temperamento e as influências, podemos prever o resultado. Muito plausível. É verdade que, se estas forem as únicas causas, o resultado poderá ser conhecido. Mas a causa das causas é a própria vontade. Este é o grande fator no problema. E afinal, mesmo após os cálculos mais científicos, esse poder de autodeterminação no homem pode desafiar todos os seus cálculos para prever um resultado correto. Não tentemos provar essa liberdade com argumentos elaborados. Basta apelarmos à consciência de cada um. Eu sei que sou livre. Tenho o poder de escolha. Quando fiz uma vontade, sei que poderia ter feito outra. Essa deve ser a verdadeira confissão de cada um. Assim como sabemos que existimos pela mesma intuição, mais profunda e verdadeira que todo raciocínio, nós sabemos que podemos nos entregar a qualquer um dos inúmeros motivos que influenciam nossa vontade. A história da queda, ela não ilustra essa liberdade. Pois qual é a verdade essencial dessa história? Senão que o homem tinha o poder de obedecer a Deus ou de se satisfazer e que escolheu a autogratificação em vez da obediência. Mas os resultados não foram tão passageiros quanto a própria escolha poderia parecer. No sentido mais elevado, a liberdade desapareceu, ainda havia liberdade de escolha entre os vários objetos de autogratificação, mas não havia mais o poder de servir a Deus como antes. Um grande abismo se abriu entre o homem e Deus. E nisto consiste o que se chama de depravação total do homem, totalmente separado de Deus e sem o poder de retornar. E certamente, além disso, tenderá a decair cada vez mais. Mas sob as influências redentoras com que Deus visita o coração do homem, e sobretudo à luz do grande fato redentor com que Deus visitou o mundo, essa depravação total, ela torna-se, de certa forma, neutralizada. A vontade enfraquecida do homem recebe novo poder e torna-se mais uma vez possível para ele depositar sua escolha em Deus. A liberdade do verdadeiro dever está novamente ao seu alcance. Das profundezas ele ainda pode ascender de volta a Deus. Assim, considerando os homens como são agora, e especialmente considerando-os como os encontramos em contato com as verdades redentoras do Evangelho de Cristo, nós vemos que cada um tem sua escolha. A alternativa entre a piedade e a impiedade, a verdade e a falsidade, o certo e o bom, o errado e o mal. Ou, nas palavras de Paulo, entre o certo e o bom e entre o errado e o mal, né? Não escolher o errado ou o mal, mas entre o certo e o bom e entre o errado e o mal. Ou, nas palavras de Paulo, entre a obediência e o pecado. Submetam-se a si mesmos, a essência da vida de cada um está contida nessas palavras. Desde a infância, boas e más influências disputam o domínio. Deus e o pecado pedem nosso serviço, e não podemos deixar de nos entregar ou a um ou a outro. Fazemos nossa escolha, seja conscientemente e com plena deliberação, ou seja quase inconscientemente e com negligência. Escolhemos o pecado e com isso selamos nossa própria morte, ou escolhemos Deus e com isso renascemos para uma nova vida. Mas em ambos os casos, a nossa própria escolha determina nosso caminho, e o caminho ao qual nos entregamos produz suas consequências inevitáveis. Veja,
Considere comigo agora o curso ao qual nossa escolha, em qualquer dos casos, nos compromete. Em um caso, tornamo-nos servos ou escravos do pecado. Palavras de nosso Senhor. João 8, 32 ao 36. O homem pode recusar-se a curvar-se ao pecado, mas quando se curva, o pecado o mantém preso. Aliás, ele pode até se libertar de sua escravidão e ser livre, mas cada submissão é o uso de uma nova corrente. E cada permanência no pecado é o fortalecimento dessa corrente. Escravo do pecado? Isso não é ficção. O homem que se entrega ao pecado, ele é levado cativo por um mestre mais forte do que ele. No outro caso, nós tornamo-nos servos ou escravos da obediência. A mesma lei opera, seja qual for a matéria-prima de seu funcionamento. Portanto, a escravidão degradante do servo do pecado é apenas o lado sombrio do resultado desta mesma lei, que em seus resultados mais luminosos é a salvaguarda e a glória de nossa justiça. Mas o resultado ainda não é escravidão? Perguntamos. O que é escravidão? Mero serviço intencional, sincero, incessante, não é? O serviço é escravidão quando é forçado. É escravidão também quando, mesmo que não seja forçado, é degradante e vil. O serviço ao pecado, então, é escravidão, porque é degradante e vil. Ao passo que submeter-se à obediência a Deus. E daí em diante servi-lo com ardor incessante, com entusiasmo de uma alegria sublime. Isso não é escravidão, mas sim a mais elevada forma de liberdade. Como diz João 8,36, sim, este é o segredo da liberdade, o espírito de um filho. Gálatas 4, 6, 7. E aí tem uma consequência. Veja, considere comigo a consequência que tal conduta em qualquer dos casos deve acarretar. Veja, pecado para a morte, sim, para este resultado inevitável, tende o serviço ao pecado. A morte da melhor natureza do homem, é a condenação que o serviço ao pecado garante. Obediência para a justiça, mais uma vez, firmeza. Este é o processo de toda a verdadeira vida. Assim foi com o primeiro homem, assim foi com o segundo, mas aprendeu a obediência. Assim também, sem dúvida, com os anjos, e assim conosco. Lutamos pela coroa que Paulo desejava. Filipenses 3,12, 2 Timóteo 4, 7 e 8. A coroa da justiça consumada, ou em outras palavras, Apocalipse 2,10, a coroa da vida. Tais são as duas consequências, meus queridos, dos dois caminhos aos quais cada homem, por sua livre escolha, se entrega. Mas enquanto a morte é o salário do pecado, a vida eterna é um dom gratuito de Deus. E a todos nós, em palavras de esperança, a voz do céu diz: combata o bom combate da fé e tome posse da vida eterna. Oh, aleluia, meus queridos, todos nós servimos a algum Senhor, não existe neutralidade na vida espiritual. O pecado promete autonomia, mas produz escravidão e morte. Cristo, porém, nos chama para uma obediência que conduz à verdadeira liberdade, à santificação e à vida eterna. Que a cada dia nossas escolhas revelem quem é o Senhor da nossa vida. Diante dessa verdade, vale refletir: a quem tenho servido com minhas escolhas diárias? E se Cristo me libertou, da escravidão do pecado, por que voltar às correntes das quais Ele já me resgatou? Oremos. Senhor nosso Deus, nós reconhecemos que muitas vezes o nosso coração é tentado a servir a outros senhores.
Perdoa-nos quando escolhemos nossos próprios desejos em vez da tua vontade. Obrigado, porque em Cristo Jesus nós fomos libertos da escravidão do pecado, chamados para a verdadeira liberdade, que é viver em obediência a Ti. Fortalece-nos pelo Teu Espírito, para que a cada decisão escolhamos o caminho da justiça, da santidade e da vida. Que sejamos servos alegres do Teu reino, vivendo para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Obrigado por nos acompanhar em mais um episódio do podcast Entende o que Estás Lendo. No próximo episódio nós continuaremos nossa caminhada pela carta aos Romanos, aprofundando nosso entendimento sobre a lei, pecado e a graça de Deus. Que o Senhor abençoe sua vida e até o próximo episódio.